Olá pessoal, bem-vindos à nossa última aula do capítulo relativo ao capítulo 2 do nosso livro. Uma aula que a gente vai falar aí sobre os modelos de referência, falar bem brevemente, só conectando com os protocolos que a gente viu na aula desse capítulo. Então, o modelo de referência TCP/IP, ele surgiu por problemas que existiam nos outros protocolos e sendo definido em 1974. Então, o TCP/IP, bom, a gente viu sobre o protocolo TCP, o Transmission Protocol, e viu sobre o protocolo IP, Internet Protocol. O modelo TCP/IP, ele uniu os dois com vários outros detalhes e ele, então, são hoje o nosso modelo mais utilizado para a nossa internet. Então, quando a gente trabalha em internet, ele faz essa junção do TCP com o IP e faz então o nosso protocolo mais utilizado para a internet. O protocolo TCP/IP é dividido em 4 camadas. Essa parte de camadas pode parecer um pouco confusa a primeiro momento, mas prometo que no capítulo 3 essa parte vai ficar muito mais clara. A gente vai poder trabalhar com calma ali a parte das camadas, de como que funciona cada uma, como que elas se comunicam. Então vai ficar muito mais fácil entender, até a própria alguma coisa ou outra que não fique muito claro agora. O modelo de referência TCP/IP, ele é dividido em apenas 4 camadas de transportes. Na próxima aula a gente vai falar do modelo OSI, que tem 7 camadas de transportes. Então a gente tem ali que a camada de aplicação, a camada de transporte, a camada interredes e a camada de host rede, que são descritas nos próximos slides. Então, a camada de aplicação. Essa é a camada mais próxima que nós temos do usuário. Então, ela é a camada do que a gente está vendo, a própria aplicação que a gente está vendo. Ela é o próprio site que nós estamos vendo e tudo mais. Ela contém os protocolos de nível mais alto, como o bate-papo, a videoconferência, e-mail, entre os outros. O browser que a gente está vendo ali, todos eles estão na camada de aplicação. Então a gente está tendo, aquilo que a gente está vendo, é aquilo que a gente está mexendo. Ela é a própria interface com o usuário. Toda essa parte de interface, eles estão no protocolo, na camada de aplicação. Então vários dos protocolos que a gente viu na aula passada, na segunda aula sobre o capítulo 2, eles fazem parte dessa camada de aplicação. Então nós temos ali o FTP, que é o File Transmission Protocol, o protocolo para transmissão de arquivos. Ele está nessa camada. Quando eu vou lá, clico no dispositivo que eu quero fazer download, faço download diretamente no meu computador. DNS, que é a parte de namificação, que eu vou ter o protocolo que me dá nome ao meu website, que eu posso entrar diretamente sem precisar digitar um endereço em um website. O HTTP com certeza, porque é o protocolo do nosso browser, é o que a gente está vendo, é a página da web que eu estou em contato. Então ele está totalmente na nossa camada de aplicação. O SSH, que é o protocolo de segurança, e o DHCP, que é o nosso protocolo de IP. Todos eles estão na nossa camada de aplicação, aquela camada mais que a gente está vendo ali. Depois nós vamos na camada de transporte. A camada de transporte, ela serve para o recebimento e organização dos dados, ou seja, como que a gente vai organizar os nossos dados para poder mandar eles na rede, em determinados pacotes, segmentos, ou como que a gente vai colocar eles para que eles possam fluir e como que eles vão fluir. Então, a camada de transporte ela é responsável por tudo isso, em separar os dados da forma que eles vão trafegar e verificar como que eles vão trafegar, ou seja, ela faz todo o controle de fluxo da nossa rede. Então, além disso, ela também faz a parte de controle de erros. Então, nós temos essas 3 finalidades para a nossa camada de transporte. Ela, juntamente com as outras camadas, elas permitem que os hosts, ou seja, os endereços, os participantes dessa conversa, conversem entre si, independente da distância que eles se encontram. Então eu consigo fazer um controle de fluxo do ponto A para o ponto B e aqui do Brasil conversar com o computador na Rússia, graças à camada de transporte, que vai verificar como ela vai fazer esse controle de fluxo, como que ela vai se assegurar, o que ela tem que fazer para a informação chegar do ponto A ao ponto B
qual o melhor caminho para isso e como que ela vai fazer isso sem que essa informação chegue lá distorcida ou com interferência, e se chegar distorcida, que o receptor saiba disso e eu possa reenviar essa informação. Então, protocolos utilizados nessa camada são os protocolos TCP e UDP, que a gente citou no último vídeo, o TCP Transmission Control Protocol e o UDP, o protocolo que, assim como o TCP, também são para transmissão de dados, mas no TCP você tem o controle de fluxo, no UDP não. Então no UDP é mais utilizado para a parte de envio de vídeos e informações em tempo real. Camada interredes. A função dessa camada é fazer com que os hosts adicionem pacotes em qualquer rede e garantir que eles trafegarão independentemente. Ou seja, eu pego a minha informação, divido ela, junto em determinados pacotes e faço com que eles trafeguem independentemente um do outro. Então, estou mandando um pacote agora, ocorreu algum problema, beleza, eu continuo mandando esse pacote logo em seguida até o seu destino final. Então, mesmo com possíveis falhas, não importando a ordem que eles vão chegar, eu vou conseguir readequar eles e montar novamente a mensagem original. Então, essa camada utiliza o protocolo IP. Ela é muito responsável pelo gerenciamento de subredes. Lembrando que a gente muito frequentemente está atrelado em subredes. Então, ele utiliza esse protocolo para conseguir fazer esse gerenciamento de subredes e para dividir a minha rede em pacotes. Uma questão de muita importância nesse protocolo é o roteamento de pacotes, que nada mais é do que o processo de encaminhar pacotes de uma rede para outra. Camada host rede. A camada host rede é responsável por detectar e corrigir possíveis erros no nível físico. Lembrando, a gente tinha ali um grande controle de gerenciamento de redes na camada de transporte, gerenciamento de erros, na camada de transporte, juntamente com o controle de fluxo. Porém, esse aí é algum erro que ocorreu da distorção e interferência de dados, mas ocorrem erros também na parte física da coisa. Então, outros tipos de erros, um erro mais cortou algum cabo ou alguma interferência não no nível da programação, não no nível do software, mas um erro no nível do hardware. Quem vai tratar esses erros no nível do hardware é a camada host rede. Então, ele recebe os pacotes que foram enviados pela camada interredes e os receberá para a determinada rede. Então, ele faz essa comunicação entre as duas camadas, a camada superior e a inferior. Bom, esse foi o nosso modelo de referência TCP/IP, ou seja, aqui nós temos a camada de aplicação, a camada de transporte, a camada de interredes e a camada host rede. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o modelo de referência OSI, onde nós temos ali a camada de aplicação, ela é dividida entre a camada de aplicação, apresentação e sessão. A camada de transportes continua sendo a camada de transportes, a camada interredes vira a camada de rede, e a camada host rede ela é responsável ela é dividida, né, entre a camada física e a camada de enlace. Se alguma coisa que ficou um pouco não clara entre essa divisão dessas 4 camadas, muito provavelmente ela vai ficar muito mais clara na nossa próxima aula, na aula sobre o modelo de referência OSI, onde elas vão ser muito mais bem explicadas, vão ter muito mais exemplos, vou fazer alguns ganchos também com essa aula de hoje. E tendo essa divisão, talvez elas fiquem muito mais claras. A camada host rede, que pode parecer uma camada um pouco confusa a primeiro momento aqui, você dividindo ela entre camada física e camada de enlace, ela fica muito mais clara de entender o funcionamento dela. Só como uma breve introdução ao sistema OSI, ele é um modelo de referência largamente utilizado, ele é tido como um padrão. E ele é pela ISO. A ISO, acredito que muitos de vocês já ouviram falar, por exemplo, ISO 9001, que é a ISO de qualidade, ISO 13001, que é responsável por segurança da informação. A ISO é a International
Standardization Organization, ou seja, Organização de Padronização Internacional. Então, o que a ISO fez nesse modelo OSI? Ela fez um padrão para que todo mundo pudesse se comunicar mais ou menos em redes do mesmo modelo. Nenhuma comunicação é obrigada a utilizar esses 7 níveis e nem se ater a ele, mas ela serve como base. Ela é uma base muito importante porque dela você consegue sair para qualquer tipo de protocolo que você queira, até mesmo criar o seu próprio protocolo. Porque ali você vai conseguir entender cada camada, como que cada uma delas funcionam e tudo mais. E como que a sua informação, você pode ter uma informação eficaz entre 2 dispositivos eletrônicos, entre 2 computadores. Então, bem resumidamente falando, nós temos uma camada física que ela é responsável pela transmissão de bits pelo seu meio, pelo seu canal de comunicação. A camada de enlace, que é responsável pelo controle de fluxo e também pelo controle de erros. A camada de rede, que é responsável pelo controle de subredes, assim como a camada interredes. A camada de transporte, aceitar e dividir os dados. Então, assim como a camada de transporte aqui no modelo TCP/IP. A camada de sessão, tokens e sincronização, e também para início de sessão. A gente vai falar mais sobre essa camada no próximo vídeo. A camada como eu inicio uma sessão, por exemplo, eu faço um login num determinado site. A parte de criptografia entra um pouco aqui também. A camada de apresentação, síntese semânticas das informações, ou seja, garantir que os 2 computadores estão falando mais ou menos a mesma língua. Que uma informação que veio um monte de zeros e uns se torne alguma coisa legível, e a camada de aplicação, que é a interface do usuário, assim como a camada de aplicação aqui também nesse vídeo. Então, nossas considerações finais, no nosso capítulo 2 nós falamos sobre tipos de conexões, tipos físicos, wireless, rádio e tudo mais. Falamos sobre as redes móveis, ali tratando do 1G, 2G, 3G, 4G. Falamos sobre os protocolos, ali dentro dos protocolos falamos sobre vários deles, os HTTP, DNS, DHCP, entre vários outros. Também falamos sobre alguns padrões de redes, falamos sobre endereço de IP, sobre como funciona a parte de endereçamento, sobre a parte de subredes e sobre o roteamento, que é você encontrar o melhor caminho do fluxo de informações entre o ponto A e o ponto B. E também falamos um pouquinho sobre os modelos de referência TCP/IP, comparando com o modelo OSI, que é o modelo que nós vamos falar no próximo capítulo. Muito obrigado a todos e tenham ótimos estudos.